1 Samuel 17. Os filisteus se reuniram para lutar em Socó, uma cidade de Judá. Acamparam no lugar chamado Fronteira Sangrenta, entre Sacó e Azeca. Saul e os israelitas se juntaram, acamparam no Vale do Carvalho e se prepararam para lutar contra os filisteus. Os filisteus pararam no monte que ficava de um lado do vale, e os israelitas ficaram no monte do outro lado. Um homem chamado Golias, da cidade de Gate, saiu do acampamento filisteu para desafiar os israelitas. Ele tinha quase 3 metros de altura e usava um capacete de bronze e uma armadura também de bronze, que pesava uns 60 quilos. As pernas estavam protegidas por caneleiras de bronze e ele carregava nos ombros um dardo, também de bronze. A lança dele era enorme, muito grossa e pesada. A ponta era de ferro e pesava mais ou menos 7 quilos. Na frente dele ia um soldado carregando o seu escudo. Golias veio, parou e gritou para os israelitas: Por que é que vocês estão aí em posição de combate? Eu sou filisteu e vocês são escravos de Saul. Escolham um dos seus homens para lutar comigo. Se ele vencer e me matar, nós seremos escravos de vocês. Mas se eu vencer e matá-lo, vocês serão nossos escravos. Eu desafio agora o exército israelita. Mandem alguém para lutar comigo. Quando Saul e os seus soldados ouviram isso, ficaram apavorados. Davi era filho de Jessé, do povoado de Efrata, que ficava perto de Belém de Judá. Jessé tinha 8 filhos. No tempo em que Saul era rei, Jessé já era bem idoso. Os seus 3 filhos mais velhos tinham ido para Saul para a guerra, com Saul para a guerra. O primeiro se chamava Eliabe, o segundo Abinadab e o terceiro Simeia. Davi era o filho mais novo. Enquanto seus 3 irmãos mais velhos ficavam com Saul, Davi ia ao acampamento de Saul e voltava a Belém para tomar conta das ovelhas do seu pai. Durante 40 dias, Golias desafiou os israelitas todas as manhãs e todas as tardes. Um dia, Jessé disse a Davi: Pegue 10 quilos de trigo torrado e estes 10 pães e vá depressa levar para os seus irmãos no acampamento. Leve também estes 10 queijos ao comandante. Veja como os seus irmãos estão passando e traga uma prova de que você os viu e de que eles estão bem. Os seus irmãos, o rei de Saul e todos os outros soldados israelitas estão no Vale do Carvalho, lutando contra os filisteus. Na manhã seguinte, Davi se levantou cedo, deixou alguém encarregado das ovelhas, pegou os mantimentos e foi, como Jessé havia mandado. Ele chegou ao acampamento justamente na hora em que os israelitas, soltando seu grito de guerra, estavam saindo a fim de se alinhar para a batalha. O exército dos filisteus e o exército dos israelitas tomaram posição de combate, um de frente para o outro. Davi deixou as coisas com o oficial encarregado da bagagem e correu para a frente da batalha. Chegou perto dos seus irmãos e perguntou se estava bem. Enquanto Davi estava falando com eles, Golias avançou e desafiou os israelitas, como já havia feito antes, e Davi escutou. Quando os israelitas viram Golias, fugiram apavorados. Eles diziam: Olhem para ele, escutem o seu desafio. Quem matar esse filisteu receberá uma grande recompensa. O rei lhe dará muitas riquezas, lhe dará sua filha em casamento, e a família do seu pai nunca mais vai ter que pagar algum imposto. Então Davi perguntou aos soldados que estavam perto dele: O que ganhará o homem que matar este filisteu e livrar Israel da vergonha? Afinal de contas, quem é esse filisteu pagão para desafiar o exército do Deus vivo? Aí
Eles lhe contaram o que ganharia quem matasse Golias. Eliabe, o irmão mais velho de Davi, ouviu conversando com os soldados, então ficou zangado e disse: O que é que você está fazendo aqui? Quem é que está tomando conta das suas ovelhas no deserto? No deserto, seu convencido, você veio aqui só para ver a batalha? O que foi que eu fiz agora? Perguntou Davi. Será que não posso nem fazer uma pergunta? Então Davi fez a mesma pergunta e o outro soldado ouviu a mesma resposta. Alguns soldados ouviram o que Davi tinha dito e contaram a Saul. Então ele mandou chamar Davi. Davi chegou e disse a Saul: Meu senhor, ninguém deve ficar com medo desse filisteu. Eu vou lutar com ele. Mas Saul respondeu: Você não pode lutar contra esse filisteu. Você não passa de um rapazinho e ele tem sido soldado a vida inteira. Meu senhor, disse Davi, eu tomo conta das ovelhas do meu pai. Quando o leão ou um urso carrega uma ovelha, eu vou atrás dele, ataco e tomo a ovelha. Se o leão ou o urso me ataca, eu o agarro pelo pescoço e o golpeio até matá-lo. Tenho matado leões e ursos e vou fazer o mesmo com esse filisteu pagão que desafiou o exército do Deus vivo. O Senhor Deus me salvou dos leões e dos ursos e me salvará também deste filisteu. Pois bem, respondeu Saul, vá e que o Senhor esteja com você. Então deu a própria armadura para Davi usar. Então deu a sua própria armadura para Davi usar. Pôs um capacete de bronze na cabeça dele e lhe deu uma couraça para vestir. Davi prendeu a espada de Saul num cinto sobre a armadura e tentou andar, mas não conseguiu porque não estava acostumado a usar essas coisas. Aí disse Saul: Não consigo andar com tudo isso, pois não estou acostumado. Então Davi tirou tudo, pegou o seu bastão, escolheu 5 pedras lisas no ribeirão e pôs na sua sacola. Pegou também a sua funda e saiu para enfrentar Golias. Golias, o filisteu, começou a caminhar na direção de Davi. O ajudante que carregava suas armas ia na frente. Quando chegou perto de Davi, Golias olhou bem para ele e começou a caçoar, porque Davi não passava de um rapaz bonito e de boa aparência. Aí disse a Davi: Para que é esse bastão? Você pensa que eu sou algum cachorro? Em seguida, rogou a maldição dos seus deuses sobre Davi e o desafiou, dizendo: Venha que eu darei o seu corpo para as aves e os animais comerem. Davi respondeu: Você vem contra mim com espada, lança, dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor Todo-Poderoso, Deus dos exércitos israelitas, que você desafiou. Hoje mesmo o Senhor Deus entregará você nas minhas mãos. Eu vencerei e cortarei a sua cabeça, e darei os corpos dos soldados filisteus para as aves e os animais comerem. Então o mundo inteiro saberá que o povo de Israel tem um Deus, e todos aqui verão que ele não precisa de espadas ou de lanças para salvar o seu povo. Ele é vitorioso na batalha e entregará a todos vocês nas nossas mãos. Então Golias começou novamente a caminhar na direção de Davi. Davi correu rápido na direção da linha de batalha dos filisteus para lutar contra ele. Enfiou a mão em sua sacola, pegou uma pedra e com a funda atirou em Golias. A pedra entrou na testa de Golias e ele caiu de cara no chão. Então Davi correu, ficou de pé sobre Golias, tirou a espada dele da bainha e o matou, cortando ela a cabeça dele. E assim Davi venceu Golias e o matou apenas com uma pedra. Quando os filisteus viram que o seu herói estava morto, fugiram. Aí os soldados de Israel e de Judá correram atrás deles, gritando, e os perseguiram até a cidade de Gate e até os portões de Ecrom. Os filisteus caíram feridos pela estrada de Saraim até Gate e Ecrom. Os israelitas voltaram da perseguição aos filisteus e levaram as coisas do acampamento deles. Davi pegou a cabeça de Golias e a levou para Jerusalém. Porém, as armas de Golias ele guardou na sua própria barraca. Quando Saul viu Davi
saindo para lutar com Golias, perguntou a Abner, o comandante do seu exército: Abner, quem é aquele rapaz? Meu senhor, juro pela sua vida que não sei, respondeu Abner. Então vá e procure saber, disse Saul. Assim, quando Davi voltou para o acampamento, depois de matar Golias, Abner o levou a Saul. Davi ainda estava carregando a cabeça de Golias. Saul perguntou: Rapaz, quem é você? Sou filho do seu criado Jessé, da cidade de Belém, respondeu Davi.